Olá, senhores, salve Maria, né? Bem-vindos aí a mais um vídeo aí que estamos gravando aí nesse novo projeto aí que temos em mente aí, sobre expandir um pouco mais o canal aqui, né? Além do Instagram, além da página ali no Instagram, né? Com alguns vídeos mais curtos, mais rápidos, né? Sobre alguns assuntos que eu considero de extrema importância, vamos assim dizer, né? Principalmente para a formação, né, dos católicos tradicionais. E pretendemos aqui falar um pouco, né, como o título já disse, um pouco sobre o modernismo. Porque o modernismo hoje em si, né, modernista, modernismo, você é modernista, enfim, acaba sendo uma palavra vazia, né, e aqui a gente quer acabar explorando um pouco essa questão, fazer dissecar aqui um pouco da Patinha de Domini Gredis, né, a encíclica do Papa São Pio X, sobre as doutrinas modernistas, né, muito conhecidas aí, né, entre os católicos tradicionais, e realmente mesmo assim é uma espécie de luz, né, que São Pio X nos deu, né, deu à Igreja Católica, né, foi um Papa Santo, de fato, e, né, sua praxis era de um santo mesmo, né, como diz o próprio Dom Wilson, né, numa conferência em que ele fez sobre a Patiendi. São Pio X era um camponês, né, era um homem curto e grosso, né, um homem simples ali, de praxis extremamente ali, vigorante, e era um homem muito astuto, né. Enfim, a Patiendi é uma, de certa forma, né, como eu já falei, é uma luz para nós católicos tradicionais, que podemos ver muito aqui do Concílio Vaticano II mesmo como um todo, né, da questão da mentalidade, tanto do concílio, de quem abriu o concílio, né, que foi João 23, até mesmo, né, das ações que se deram depois do concílio, né, a questão do diálogo, a questão do sensus fidei, a reforma litúrgica, a questão da Bíblia, né, nova exegese bíblica, enfim, N coisa. E principalmente também da questão filosófica, né, que é o que São Pio X mais bate aqui na encíclica dele, né. Então, assim, óbvio que isso aqui não é nenhum mestrado, nenhum doutorado, nenhuma coisa plenamente intelectual, né. Estamos fazendo que eu tô aqui expondo aqui o meu conhecimento, o que eu sei um pouco sobre. E, assim, a gente vai usar, óbvio que eu não vou palpitar aqui sobre o tema, né, eu vou usar alguns livros como exemplo, né. Bom, vamos começar pelo óbvio, né. A própria encíclica, né, Patinha de Domini Gredis, do Papa São Pio X, né, eu tô usando aqui, eu usei aqui, eu li várias vezes essa encíclica, né, e, assim, quem quiser ler, né, de forma mais prática, mais rápida, aí tem no site da Monfort, só pesquisar aí, e eu também tenho aqui a edição da Santa Cruz, né, que tem um belíssimo comentário do padre Leonel Franca sobre o modernismo, sobre a encíclica, recomendo muito que comprem, é bem barato, R$13, enfim. Vou usar aqui também o Catecismo sobre o Modernismo, do Obras Católicas, só colocar aí para ver. Só um detalhe também aqui, falando sobre, a gente não vai explicar tudo, né, nesse mesmo vídeo, mas a gente quer fazer uma sequência de vídeos sobre o modernismo, né? Então a gente vai acabar separando em tópicos, né? A gente não vai expor tudo assim em um vídeo só, até porque eu sei que o público prefere coisa mais simples, assim, coisas mais rápidas, né? Então esses vídeos aí não passam de 20, 30 minutos. Né, na parte da filosofia, eu vou usar aqui um pouco também do livro do Henrique Alberti, No Princípio da Maravilha, principalmente na questão do ser, em Aristóteles e Platão. Vou usar aqui também o Tomismo e as Ideologias Modernas, do padre Leonel. O livro do professor Carlos Nogueira, do Papo Herético, né, principalmente a parte 5, se eu não me engano, que é uma crítica de Kant, as cinco vias de São Tomás. O clássico livro do Padre Caldeirão, A Candeia Debaixo do Alqueire, fala um pouco também sobre mais da questão modernista, pós-conciliar, no final desses vídeos, né? Mais pra frente. E por último, vou estar usando o livro Manual da Filosofia, de Silar, que tem vários... É um livro muito rico, é um livro bem antigo, foi impresso em Portugal, na década ali de 50 e 60. É um livro muito bom, muito antigo, dá um bom panorama um pouco da história da filosofia, de algumas correntes filosóficas, né? Enfim, então assim, aqui a gente não vai ficar colocando muita edição, não vai ficar colocando música, edição, foto, texto, enfim. Vai ser algo bem simples, bem prático mesmo. Porque aqui eu não quero ficar me importando em ficar chamando atenção. Quero realmente mesmo aqui dar importância ao conteúdo, né, dos nossos vídeos. E realmente mesmo assim, pra formar mesmo o pessoal, pra não ficar ali batendo na mesma tecla, ser aquela coisa clichê, estereotipada, né? Então aqui a gente quer se aprofundar um pouco nessa questão que aflige muito hoje a igreja, né? Também serão usadas também como base, vamos assim dizer, algumas anotações que fiz
das conferências de Don Wilson sobre a própria Pachang. São uma série de vídeos, se eu não me engano, são 5 ou 6 partes no canal do Mosteiro da Santa Cruz, da Resistência, em que Don Wilson também, ele aprofunda realmente mais, né, a questão do modernismo, a questão da decadência da sociedade, do Ocidente, né, a decadência filosófica, né. Enfim, aqui a gente vai usar também a base também desses vídeos, dessas conferências, que eu acho que é muito rica, né. Don Wilson, acredito que é um grande bispo, né, principalmente que ele não tem medo de falar algumas boas verdades, né. Quem acompanha o meio tradicional sabe do que eu tô falando. E, enfim, qualquer erro, qualquer coisa aqui de errado contra a doutrina da igreja, ou até mesmo algum erro filosófico, algum erro contra a razão, que acabarem observando aqui, por favor, me corrijam, né? Estarei disposto aí a me corrigir, e, enfim, né? Que tudo seja para a maior glória de Deus, né? Da Santa Igreja também, pela formação e edificação mesmo das almas de todo mundo que assiste aqui o nosso vídeo. Enfim, né? Já chega de enrolação, já foi 6 minutos aí já. Eu quero falar um pouco aqui dessa questão, né, dos vídeos, assim, que eu quero fazer uma coisa rápida, simples e, assim, prática mesmo, né? Não quero ficar aqui enrolando muito, então eu vou ser bem pontual. E também não vou ficar dando muita volta, eu quero focar no modernismo em si, né? No que o próprio São Pio X deu muita ênfase na encíclica, né? Não quero ficar falando muito aqui de influência kantiana, hegeliana, em modernista, em Yves Congar, em Teilhard de Chardin, enfim. Quero aqui falar mesmo do movimento modernista e as suas relações, né, da Pachang com o Vaticano II e com algumas encíclicas, né, documentos pós-conciliares, né. Então é de extrema importância aqui que a gente foque nesse assunto, nessa parte, né, do modernismo mesmo, né, do modernismo em si. Já peço desculpas já também, porque eu tô um pouco nervoso, tô meio enrolado, né, nunca gravei vídeo assim, primeira vez. Enfim, espero melhorar um pouco minha retórica, minha dialética aí um pouco nesse caminho. Então vamos lá. Pois então, falemos então sobre, né, a questão da decadência mesmo, né, da sociedade do Ocidente que culminou, né, no modernismo, né, porque podemos assim dizer que, né, como o próprio São Pio X disse, que o modernismo é a síntese de todas as heresias, né, é o esgoto das heresias, em que se junta ali, né, a má filosofia, né, com a tentativa, né, de reconciliar e conciliar isso com a doutrina católica, né. E assim, é incrível assim de ver mesmo a teimosia, né, como o próprio São Pio X diz na encíclica, muita teimosia, ignorância, falsa humildade, né, que os modernistas têm de tentar ficar reconciliando, né, a filosofia moderna com a doutrina católica. Lembremos, né, que o próprio Garrigou Lagrange falou sobre a suposta tentativa, né, de batizar filosofias como o racionalismo, o idealismo alemão, né, o empirismo, enfim. Filosofia moderna como um todo, né? O padre diz o seguinte, abre aspas, às vezes se diz que os sistemas filosóficos modernos deveriam ser batizados, como Santo Tomás batizou o aristotelismo. Mas para isso se precisaria de 2 coisas. Seria preciso, primeiro, ter o gênio de Santo Tomás, e depois seria necessário que os sistemas filosóficos modernos fossem passíveis de batismo. Você deve ter uma alma para ser batizado. Um sistema que se baseia inteiramente em um princípio falso não pode ser batizado. Fecha aspas. Enfim, e sabemos muito bem que a filosofia moderna destruiu a razão humana, destruiu o conhecimento humano, o jeito que a visão que se tinha antes de como o homem conhece as coisas, né? Enfim, aqui a gente vai, eu falei, não vamos ficar entrando aqui muito, né, nas doutrinas filosóficas. Mas para citar um exemplo aqui mesmo, o próprio Kant, né, com sua falsa doutrina, né, que não conhecemos a coisa em si, né, conhecemos apenas os fenômenos, né, enfim, aí vai surgir outras aberrações, né, como surge aquela parte do estudo da filosofia da fenomenologia, né, que vai acabar dando uma ênfase muito maior nos fenômenos, né, enfim, vai acabar transformando um fenômeno em substância, né, enfim. Realmente assim, vai causar uma grande confusão, né, na filosofia, na questão da teologia também, né, no sentido de conciliar as duas. E assim, uma das primeiras causas, né, dessa decadência filosófica é o agnosticismo, né, que assim, a primeira luta contra a igreja, né, da igreja contra o agnosticismo, contra o modernismo, foi no próprio Vaticano I, né, no capítulo 2 aqui da Revelação, né, abre aspas aqui.
A mesma Santa Igreja crê e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas, pois as perfeições invisíveis tornaram-se visíveis depois da criação do mundo, pelo conhecimento que as suas obras nos dão dele. Né? Romanos 1:20. Mas que aprove a sua misericórdia e bondade revelar-se a si e os eternos decretos de sua vontade ao gênero humano por outra via, e essa sobrenatural, conforme testemunha o apóstolo, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, muitas vezes e de muitos modos, ultimamente, nesses dias, falou-nos pelo Filho. Hebreus 1, né? Capítulo 1, versículo 1, né? É o cânon 1 aqui do concílio. É um dos primeiros ataques, né? Que a igreja dá, né? No modernismo, que assim, a sua consequência é o agnosticismo, né? No caso, o próprio São Pio X ele vai falar que a consequência é o ateísmo, né? Por negar os princípios do conhecimento humano, né? E, aproveitando esse assunto aqui, também quero ler um trecho aqui da questão um pouco dessa demonstração, né? Da realidade através dos nossos sentidos, né? E que a gente conhece, né? Nós conhecemos as coisas através dos nossos sentidos, né? A realidade das coisas exteriores não pode ser demonstrada. Não obstante, não significa isso que a realidade das coisas exteriores não seja conhecida com certeza por nós, pois a demonstração, o silogismo é o nosso único meio de conhecimento. Em primeiro lugar, nós conhecemos pelos nossos sentidos o ser sensível e particular das coisas materiais, e nesse aspecto nossa natureza quase não se difere da natureza dos animais. Mas nossa inteligência, informada pelos sentidos, conhece de uma maneira muito mais perfeita, pois alcança o ser inteligível das coisas por meio das ideias universais, e isto é feito de duas maneiras, por indução e por silogismo. A indução chega ao conhecimento dos princípios e dos universais pela experiência das coisas singulares, como se disse no princípio do livro da Metafísica, e o silogismo tira depois as conclusões a partir dos princípios conhecidos por indução. A demonstração procede então a partir dos universais, enquanto que a indução procede a partir das coisas singulares. O primeiro universal que nossa inteligência alcança por indução é o próprio ser, cuja percepção está inclusa em tudo aquilo que os sentidos nos dão a conhecer, e conhecemos ao mesmo tempo natural e necessariamente esse primeiro princípio evidente e indemonstrável que está fundado sobre a razão mesma do ser e do não ser, a saber, que não se pode afirmar e negar ao mesmo tempo, né, o princípio de não contradição, e sobre esse princípio fundam-se todos os outros. Né, então a gente acaba ali abstraindo ali o conhecimento das coisas ali, né, a gente, como que eu posso dizer assim, podemos enxergar as coisas, né, os particulares através dos nossos sentidos, né, e os universais, né, pelo poder da nossa mente, né, da nossa inteligência, né, chegamos no ser das coisas, né, conhecemos o ser das coisas. E aqui, né, no próprio livro aqui, ele vai acabar batendo um pouco em Kant. Essas considerações que estão na base da filosofia de Aristóteles e São Tomás não são a priori, são naturais, no sentido de que se impõem imediatamente a todo homem, desde que ele faça uso da sua razão. Ademais, são confirmadas pela fé e pela teologia, com efeito, se nenhuma certeza fosse possível, como pretendem os idealistas, toda obrigação moral cessaria e Deus seria injusto ao castigar pecadores incrédulos. A fé, por sua vez, ensina-nos que Deus e os anjos, que possuem natureza muito mais perfeita que a nossa, conhecem tudo por intuição, simples inteligência, e sem necessidade de demonstração alguma, o que deixa claro que a demonstração não é absolutamente necessária para conhecer. Ou seja, assim, vamos dar uma resumida aqui, bem simples aqui, né? Que é o seguinte, né? O próprio São Tomás diz isso na Suma Teológica, né? Abre aspas. O que se apreende primeiro é o ser, cuja intelecção está incluída em tudo aquilo que é apreendido. Desta maneira, o primeiro princípio indemonstrável é que não se pode ao mesmo tempo afirmar e negar, e esse princípio funda-se sobre a noção de ser e não ser, e sobre esse princípio todas as outras coisas se alicerçam, como está dito no livro 4º da Metafísica de Aristóteles, que o São Tomás está comentando. Voltando aqui, né? A partir desse conhecimento primeiro que temos do ser, das coisas exteriores e dos primeiros princípios, podemos facilmente inferir a existência de Deus da mesma maneira que fizeram os homens sábios de todos os tempos. Com efeito, o ser se manifesta a nós sob diferentes aspectos, tais como o movimento, a causalidade, a necessidade, os graus de perfeição, a finalidade, etc. E cada um desses aspectos do ser criado nos conduz necessariamente a reconhecer que deve existir um ser supremo incriado, distinto e causa de todo o resto, pois o ser criado não tem em si mesmo sua explicação e nem pode ser causa de si mesmo, pois para sê-lo seria necessário que fosse anterior a si mesmo, o que se opõe ao princípio de não contradição. Assim, deve existir acima de toda a criação, tal como a apreendemos, uma primeira causa não causada, que todo mundo chama de Deus. De maneira análoga, podemos conhecer a Deus como o primeiro motor, não movido, primeiro necessário. Ser soberanamente perfeito e inteligência suprema que ordena cada coisa para o seu fim.
Essas considerações sobre os distintos aspectos do ser nos permitem, ademais, fazer uma lista de primeiros princípios indemonstráveis, ou de não contradição, de causalidade e de finalidade, e Aristóteles cita igualmente o princípio: a parte é inferior ao todo. Esta lista não tem fim. Poder-se incluir, por exemplo, em outra esfera de coisas, o axioma indemonstrável sobre o qual se assenta toda a geometria denominada euclidiana. Por um ponto, pode-se fazer passar uma reta, e somente uma, paralela a outra reta. Esses princípios são evidentes desde que se compreendam seus termos. Por exemplo, qualquer um que compreenda a noção de parte e a noção de todo, vê imediatamente que a parte é inferior ao todo. No próprio juramento, também antimodernista, né? O diz, abre aspas, a Santa Igreja professa e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz da razão humana natural e a partir das coisas criadas, né? Está aqui no Denzinger, número 3004. E essa é a primeira proposição do juramento antimodernista. Pois bem, na base do idealismo, né, encontra-se a rejeição da nossa condição de criatura. Não obstante, gostemos ou não, nosso conhecimento é uma participação no conhecimento de Deus, de quem dependemos totalmente, tanto em nosso ser como em nosso agir. De Deus recebemos a luz da razão e, por intermédio dele, recebemos a evidência dos primeiros princípios conhecidos naturalmente. Uma vez admitido isso, somos conduzidos como que por necessidade ao conhecimento do Criador. Todavia, nosso conhecimento dos primeiros princípios não é um conhecimento inato. Conhecemos-lhes por indução a partir das coisas singulares que nos são apresentadas pelos sentidos. Só Deus é absolutamente independente em seu ser e em seu conhecimento e não recebe nada de ninguém, pois ele é o ens a se, aquele que existe por si mesmo, segundo a palavra revelada a Moisés. Eu sou o que sou, eu sou aquele que é. Né? Então entra mais uma vez naquela coisa, né, dos tomistas, né, Deus não existe, né, porque para ele existir ele deveria existir, vem da palavra que fala que, né, é efeito de algo, né, então, ou seja, Deus é, né, ele não é efeito de nada, ele é a causa de todas as coisas. Enfim, dado essa mini introdução aí, um pouco de filosofia tomista, um pouco da questão de como a gente conhece, né, de como o homem conhece, né, coisa que foi muito batida na filosofia moderna, a gente vai ver um pouco das consequências, né, da filosofia moderna, né, como essa negação mesmo do ser, né, e a negação desses princípios básicos do conhecimento que são indemonstráveis, né. E assim, pode-se ver mesmo, né, nessa nova onda de filosofia moderna, né, esse novo abismo, né, que a sociedade se encontra hoje, né, muitos e muitos problemas antigos que foram resolvidos pelos gregos, por Platão, por Aristóteles, por São Tomás, por Santo Agostinho, eles voltam, né, com força, né, na era moderna agora, né. Assim, são os mesmos erros de maneira mais elaboradas, mais sofisticadas. São os mesmos sofismas mais sofisticados. É realmente isso mesmo. Né? Principalmente aquela questão ali do mal, né? Do paradoxo de Epicuro, né? Que alguns filósofos acabaram usando, até hoje em dia é muito usado, né? Enfim, Santo Agostinho respondeu isso há muito tempo atrás. A questão do ser, né? Da analogia do ser, né? Assim, coisas assim que é realmente mesmo assim, a coisa de teimosia do ser humano, né? E isso mostra, mais uma vez, a consequência do pecado original, né? Essa ignorância, essa teimosia, né? Porque assim, os papas, eles sempre alertaram. E isso aí é um assunto que eu vou acabar entrando aqui também agora, que é sobre a teimosia de alguns católicos em tentar conciliar a filosofia moderna com a doutrina católica. Certa vez eu estava num grupo, né, sobre filosofia, assim, e acho que 98% do pessoal que estava lá era católico. Tinha alguns luteranos lá, tinha alguns protestantes lá, mas enfim, eles nem conversavam muito, e quando dava as caras lá, era só pra sofrer agressão verbal. Porque, nossa, eles eram muito burros. De verdade, eles eram burros. Não tem escrúpulo nenhum em falar isso, eles eram burros. Enfim, rezemos pela conversão deles, né? Mas enfim, e assim, desses católicos aí, 90% deles eram continuistas, né? Adeptos lá da hermenêutica da continuidade. E, assim, alguns eram novos na fé, estavam caminhando ali na fé, etc. E todo mundo que acaba se convertendo, né? Do protestantismo, eu era protestante, me converti pro catolicismo. Não, eu era católico de IBGE, me converti um pouco mais, tô sendo mais ferrenho, tô sendo mais praticante, né, da fé católica. Tô me inteirando mais sobre a doutrina católica e tal. Todo mundo que foi se convertendo assim, gente, é inegável isso. Passou um pouco por fase Padre Paulo Ricardo, né, de assistir um vídeo ou outro ali do Padre Paulo Ricardo, e eu mesmo já fiz isso, né. Eu vindo do protestantismo, né, nasci em família protestante,
Eu tinha muitas dúvidas em relação à fé, eu jogava lá no YouTube, aparecia o vídeo do Padre Paulo Ricardo. E, enfim, esse pessoal que tava aí caminhando na fé e tal, o pessoal também tava gostando de filosofia. Foi assim, de certa forma, assim, Deus é maravilhoso mesmo, né? Deus, ele usa um mal pra tirar um bem muito maior. Então, de certa forma, foi um mal eu ter ficado nesse grupo, mas foi nesse grupo também que eu acabei tendo um amor à filosofia, de certa forma, um querer, né, estudar sobre a filosofia, e vi ali que tinha umas incongruências, né, no pessoal. Porque eu, assim, por mais que eu fosse novo também, estava começando a caminhar na fé ali também, eu já tinha visto muito sobre a questão da filosofia e fé, né, do suposto confronto, né, de razão e fé, que não era realmente um confronto, né, era um auxílio mútuo, né, entre os dois. Né, a fé tem uma primazia, né, sobre a nossa razão, mas a nossa razão, ela ajuda, né, na apologia da fé, enfim, nas demonstrações da verdade de fé, enfim. Né, nesse começo, assim, eu assistia muito o professor Sidney Silveira, né, um grande tomista, um grande filósofo, muito conhecedor da língua portuguesa, e já via que tinha incongruência por eu ver ele criticar Kant, Kierkegaard, Heidegger, Russell, né, o próprio Hegel também, né, cheguei a ver. Aquelas coisas assim básicas, sem muito estudo, sem coisa aprofundada, via ali ele. E eu via ele como um modelo mesmo, assim, de católico, assim, de leigo, né. Falei, caraca, esse cara aqui é bom, né, enfim. E já vi uma incongruência nisso. Certo, me afastei do grupo, enfim, comecei a focar mesmo na minha vida espiritual, comecei a rezar mais, e etc, e tal. Até que eu conheci também até o pessoal do TED Talk, né, enfim, conheci o professor Carlos Nogueira, e foi só. E assim, a minha vida espiritual foi melhorando cada vez mais. A minha questão de entendimento da doutrina católica foi melhorando bastante. E, enfim, foi muito bom ter conhecido o professor Nogueira, ter conhecido muitos tomistas, né, o tomismo como um todo. E aí eu já comecei a ter esse preconceito com filosofia moderna. E eu, assim, vamos ser bem sinceros, gente, né? O mundo moderno acusa a gente hoje de ser mente fechada. E eu tenho o maior orgulho do mundo de ser mente fechada. Vamos lá. O próprio Papa Leão XIII, ele incentiva muito, ele começa a propagar, né, há um bom tempo atrás, o estudo da filosofia tomista, né, que é aí que surge, né, que o próprio professor Nogueira fala, que é o neotomismo, né, que surge essas novas traduções, as traduções leoninas, da Suma Teológica, do Suma contra os Gentios, dos comentários de São Tomás, enfim, e dá esse vigor à igreja. E aí vem São Pio X, com o seu trabalho maravilhoso, seu trabalho santo, né, e começa ali a propagar cada vez mais ainda, com aquela encíclica maravilhosa, né, a Doctorus Angelicis, né, que fala sobre São Tomás, né, a questão do doutor comum da igreja, a aprovação também, né, das 24 teses tomistas, né, que é a prática, que é literalmente, né, abre aspas aqui, uma canonização, né, da filosofia de São Tomás, né, do sistema filosófico de São Tomás, de Aristóteles, né, e assim, os papas sempre apontando para São Tomás. E pessoas ignorantes, teimosas, os modernistas como um todo mesmo, como o próprio São Pio X disse, né, que são teimosos, eles insistindo em reconciliar a filosofia moderna com a doutrina católica. É importante frisar aqui também que o próprio Papa São Pio X, ele diz assim, falando sobre a questão dos modernistas e a autoridade, já que eles foram condenados já algumas outras vezes, antes do próprio São Pio X. Os condenados, assim, vamos dizer, formalmente, né? O Papa São Pio X vai dizer assim, né? Abre aspas. Admitindo o que deixamos dito, não é de admirar ver-se como os modernistas pasmam por serem admoestados e punidos. O que se lhes imputa como culpa, consideram um dever sagrado. Ninguém melhor do que eles conhece a necessidade das consciências, porque são eles, e não a autoridade eclesiástica, o que se acham mais em contato com elas. Julgam quase ter em si encarnadas todas essas necessidades. Daí a persuasão que tem de falar e escrever desassombradamente. Nada se lhes dá das censuras da autoridade, porque se sentem fortes com a consciência do dever e por íntima experiência sabem que merecem aplausos e não censuras. Então aqui, o que São Pio X está expondo aqui, né? Que os modernistas, eles sentem como uma espécie de missão divina, uma missão sagrada, por estarem próximos da consciência individual, né? Por estarem próximos da consciência popular, né? E acabam ouvindo o povo. E assim, é literalmente a democracia dentro da igreja. É a democracia, né, na teologia, é a democracia no dogma, é a democracia na eclesiologia da igreja, né, como um todo. O próprio São Pio X também, se eu não me engano, se é na Vehementernos, né, na encíclica dele, ele diz, né, que a democracia está virando uma religião universal, né? E é incrível de ver como os modernistas, eles não odeiam a autoridade, vamos dizer assim.
da questão, porque eles se sentem nessa missão. E é como se eles estivessem assim, como se eles pensassem que estão certos, e a autoridade, de certa forma, ela tem que abrir a cabeça. Ela tem que abrir a mente, né? Então, ou seja, assim, as autoridades eclesiásticas, assim, vamos colocar na mente de um modernista hoje, agora. Naquela época ali, né, no começo do século XX. Então, o modernista estava lá, ele tinha essa missão, entre aspas, divina, e a igreja ia condenando ele, fazendo demonstrações, enfim. E ele acreditava que a hierarquia da igreja ela tinha que abrir mais a sua cabeça, ouvir mais as pessoas, né? Ouvir mais os leigos, enfim. Isso também é Opus Dei pura, né? Enfim, eu não vou ficar aqui falando muito sobre, porque eu quero deixar essa relação da Pachenge, né? Com o que São Pio X está falando com o concílio mais para frente. Mas enfim, né, falando sobre a autoridade, da questão dos modernistas, né, os modernistas não odeiam a autoridade, né, e o próprio São Pio X diz isso, né, abre aspas, nem tampouco ignoram que os progressos não se alcançam sem combates, não há combates sem vítimas, como foram os profetas e Cristo. Ainda que a autoridade os maltrate, não a odeiam, sabem que assim estão cumprindo o seu dever, lamentam apenas que eles lhes não prestem ouvidos, porque isso será causa de atraso ao progresso dos espíritos. Mas, dizem eles, há de vir a hora se romperem as barreiras, porque as leis da evolução poderão ser refreadas, quebradas, porém nunca. Traçado esse caminho, eles continuam com desprezo das repreensões e condenações, ocultando a audácia inaudita com o véu da aparente humildade. Simulam finalmente curvar a cabeça, mas, no entanto, a mão e o pensamento prosseguem o seu trabalho com ousadia ainda maior. E assim avançam com toda reflexão e prudência, tanto porque estão persuadidos de que a autoridade deve ser estimulada e não destruída, como também porque precisam de permanecer no seio da igreja, para conseguirem pouco a pouco assenhorar-se da consciência coletiva, transformando-a. Mal percebem, porém, quando assim se exprimem que estão confessando que a consciência coletiva diverge dos seus sentimentos e que, portanto, não têm direito de declarar-se intérpretes da mesma. Então, assim, pode ver mesmo assim que, por exemplo, isso se dá muito no Vaticano II, né? Essa questão de persuadir a autoridade, né, de convencer a autoridade, como se a igreja fosse uma espécie de parlamento, né? Então, os bispos ali são deputados, né? Os leigos ali são os eleitores, e aí a gente fica pressionando ali os bispos para eles acabarem aprovando coisas com o Papa, enfim. É realmente mesmo a democracia dentro da igreja. E, assim, tem essa espécie de movimento, né, modernista, que culmina ali na Opus Dei, que tem uma grande influência no Vaticano II, da importância do leigo, né? Isso é bem evidente. Até hoje, na Opus Dei, assim, né? Eles mal têm padres, né? Nas reuniões que eles acabam fazendo ali, mal tem padre, né? A maioria é leigo, né? Enfim, hoje em dia, na igreja, né? Como a igreja vive uma decadência, né? Tem uma crise, óbvio que não dá também para confiar também em todos os padres, né? Vai chamar um padre ali, Novos Ordos, ali pra falar de maçonaria, né? Enfim, o padre não vai nem saber, né? Inclusive, tem um caso aí que teve um colega, um conhecido meu aí, que foi convidado pra entrar na maçonaria. E ele, sim, ele é frequentador da Opus Dei, e detalhe, ele foi convidado dentro da Opus Dei pra participar da maçonaria, pra entrar na maçonaria. E ele foi falar com o padre, lá da paróquia dele lá, e o padre, não, pode ir sim. Inclusive, tem muitos maçons aqui na paróquia. É incrível isso, é incrível de ver tudo vai se conectando. Então, assim, acho que para um primeiro vídeo, assim, acho que deu um pouco de panorama geral, né? Então, assim, resumindo, o modernismo, ele vem, né, como uma espécie de tentativa de reavivar a igreja, né, de reaviver ela, né, de voltar os ânimos, né, de fazer uma espécie de reavivamento da igreja, né? Então, assim, e tentam fazer isso com a filosofia moderna, né? Como essa coisa de progresso mesmo, né? Essa coisa bem maçônica mesmo, né? A gente vai também acabar falando um pouco sobre a infiltração da maçonaria dentro da igreja, óbvio, né? Aquela questão ali dos documentos da alta venda, dos carbonários. Eu acho que é interessante. A maçonaria está por trás, sim, do racionalismo, do humanismo, da divinização do homem, né? Do que o padre Caldeirão chama de Prometeu, né? A religião do homem, né? Do antropoteísmo. A maçonaria, sim, está por trás do culto do homem. Então a gente vai acabar também tocando um pouco nesse assunto. Mas, assim, um panorama geral é isso. E a praxis dos papas tradicionais, né, dos papas pré-conciliares, é sempre de reforçarem a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Ao contrário do que fez o próprio João Paulo II, né,
na Fides et Ratio, né, Fé e Razão, na encíclica dele, ele diz que a igreja não tem uma doutrina filosófica própria dela, o que é falso e mentiroso, óbvio isso. Né? Enfim, senhores, espero que tenha ficado claro dessa questão do agnosticismo, né, de colocar em dúvida tudo que conhecemos, essa questão do ceticismo, de como que o homem conhece, como que Kant destruiu o conhecimento humano, Descartes ali com aquela questão da dúvida metódica. Isso é bem recorrente ali no meio tomista, no meio católico mais tradicional ali, dessa decadência da filosofia, da sociedade moderna. Né? Recomendo bastante que assistem, sim, a conferência de Don Wilson sobre a Pachendi. Ele trata de uma maneira muito didática, né? Tem uma retórica muito boa. Né? E o que eu tô trazendo aqui é um pouco só é um resumo mesmo, né? Uma aproximação mesmo aqui. Enfim, no próximo episódio dessa série aqui de vídeos aqui sobre o modernismo, eu vou querer trazer um pouco também da questão dessa, né, que o Papa São Pio X coloca, que é a questão da consciência popular, né? Da imanência vital, da evolução do dogma, e vamos tratar um pouco mais do modernismo mesmo em si, né? Vou acabar utilizando muito mais a Pachendi. É interessante também que na própria Pachendi, né, ele faz a distinção, né, entre modernista crente, modernista teólogo, modernista apologeta, modernista reformador, modernista crítico. E quero tocar também bastante nesses pontos, principalmente no crente, no teólogo, no filósofo e no reformador. E já vamos começar a ligar essas coisas aí um pouco com o Vaticano II. Bom, no fim é isso. Espero que tenham aprendido alguma coisa aqui, espero que tenha edificado um pouco as almas dos senhores. E que tenham um apreço maior mesmo pela tradição, né? E realmente mesmo, né? Reconhecer mesmo que isso aí que tá aí nas paróquias, nas dioceses, aí não é a Igreja Católica verdadeira, não é a doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo que estão aí pregando aí no Brasil afora, mundo afora aí, né? Dentro das paróquias. Enfim, fiquem com Deus. Salve Maria e o Cristo Rei.